Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês os meus cingônios, tá? E falar um pouquinho deles para vocês. Aqui eu tenho 3 exemplares, tá? Vou estar falando um pouquinho deles. Aí tem um aqui que tá no vaso bem grande, né? Tem outro que tá pendurado ali, mas é os mesmos, né? Aqui eu tenho esse que é o cingônio variegata. Olha aqui que folha magnífica, gente. Que coloração perfeita, gente. Deus é perfeito em tudo, né? Olha para vocês verem a magnitude dessa folha, gente. Que esplêndida. Olha. Essa aqui vai ficar toda branquinha, essa aqui também, ó. Que maravilha, gente. E esse, gente, que nasce assim, ó, bem rosado mesmo, ó. Com o tempo depois ele vai dando uma clareada, uma esverdeada. Mas olha, gente, como ele se destaca em meio a outras plantas, né? E esse, gente, é o cingônio que eu lembro do tempo das vovós, né? Gente, eu era menina e eu lembro desse cingônio. Mas aí eu quero mostrar para vocês que a gente pode cultivar, como se diz, a planta é nossa, a gente cultiva do jeito que a gente quiser, né? Aqui, ela pega mais claridade, a folhinha dela fica mais clara, tá vendo? E aqui parece que ela pega menos claridade, ela fica com a folhinha um pouco mais escura. Aqui eu também tenho outro exemplar na cuia, tá vendo? Com a coloração um pouco diferente, porque ele também pega um pouco mais de claridade, então ele fica assim, com as folhinhas mais claras. E eu tenho também um, gente, que tá numa árvore, num pezinho de árvore. E ele vai crescendo, só que como ele tá bem na sombra, ele tá bem verde. E de maneira que ele cresce, as folhas dele também até dá uma modificada. Ela fica uma folha maior, ela fica um pouco modificada dessas. Mas eu tô querendo mostrar para vocês aqui que você pode cultivar a sua planta tanto pendurada, tanto numa árvore, tanto num vaso assim, gente. Esse daqui já é bem velho, eu vou enrolando, olha para vocês verem o tanto que ele é enrolado nesse vaso. Eu vou enrolando as pontas, deixo as pontas assim, ó. A partir do momento que a ponta cresceu, que dá para enrolar, eu enrolo ela em volta do vaso, para ele ficar assim, ó, esse vasão cheio assim, ó. Tá? Foi assim que eu escolhi cultivar ele. Olha para vocês verem que belezura, tá num vaso grande, né? Esses daqui, por enquanto, ainda estão nas cuias, estão pendurados. Eu não sei como que a gente vai fazer depois, se eu vou continuar ele enrolando. Eu gosto de enrolar algumas plantas para encher o vaso, já mostrei para vocês. Assim eu faço com as minhas jiboias, né? Então esse aqui também tá bem enroladinho, ó, para encher o vaso, que era uma mudinha bem pequena. Ele já tá desenvolvendo bem aqui, ó. Eles têm as raízes aéreas, né, gente? Que é para se fixar em plantas. Esse daqui também eu plantei uma mudinha no pezinho de coqueiro. Tô aguardando o desenvolvimento dele. Eu espero que ele vá para frente, que fica bonito. Ele também tá se rustificando, né? Porque ele pega bem mais sol. E esse daqui também, esses dias eu fiz uma poda, porque ele não tava tão bonito. E ele já tá com os brotos ali bem legal ali no meio, ó. Mas aí a gente vai vendo como a gente trabalha com ele. E ele também, gente, ele desenvolve bem na água. Você pode tirar tipo aqui já tem a raiz, né? Ó, se a gente podar aqui, ó, e colocar na água, ele também se desenvolve na água. Eu particularmente não gosto muito de cultivar as plantas na água, porque eu não tenho muita paciência de ficar lá trocando água direto, né? Mas assim, para quem gosta de cultivar plantinhas na água, essa é uma planta excelente para ser cultivada na água, vai super bem, tá bom? E eu vou estar falando para vocês aqui de uma forma de cultivo, que hoje em dia essa planta é super fácil de cultivar, não é uma planta exigente a água, não é exigente a nada, tá? Não é exigente a solo, nada, nada, nada. Você só tem que ter um cuidado para não encharcar o substrato, senão ela apodrece, isso daí é fato, né? Mas também não é a planta assim que apodrece muito rápido. Então, assim, o meu substrato, vocês sabem, né, que eu sempre tô colocando aí uma areia, um carvãozinho. Eu sempre gosto de deixar um substrato um pouco mais leve, principalmente para essas plantas que apodrecem, né? Então, eu tô sempre colocando aí um substrato mais leve, uma areia, um carvão, às vezes até um isopor. E essas plantinhas verdinhas, assim, essas plantas que são folhagem mesmo, eu coloco bastante o esterco de gado. Eu uso muito, gente, o esterco de gado. Por que que eu uso muito? Porque aqui eu tenho com facilidade.
Então, meu esterco aqui favorito, predileto, é o esterco de gado, pela facilidade. Então, gente, isso daí, você prepara uma terrinha soltinha aí, o vaso bem furado, é igual eu falei, ela pode ser cultivada na água? Sim, mas ela não aceita um substrato encharcado, gente. O substrato ali com muita água, ele vai apodrecer a plantinha. Ela vai ser cultivada diretamente na água, sim, mas ali o substrato com a água dá tipo um fungo, uma bactéria, alguma coisa que apodrece, tá? Então, você só observa bem para você não estar encharcando o seu substrato. Faz um substrato bem drenado, os vasinhos bem furados, coloca a sua plantinha, gente. Todas as minhas são cultivadas à sombra, tá? Nenhuma delas pega o raio solar diretamente. Essa daqui que tá mais clara, ela tá debaixo de um sombrite, então ela pega raios solares, mas passado no sombrite, que é sombrite 70%, tá? Agora as outras não, estão penduradas na área. Essa daqui também fica debaixo do telhado aqui, então ela também não pega sol, tá? Então, é isso. Elas até aceitam o sol, sim, você vai ter que plantar mudinha e vai levando ao sol, vai levando ao sol. Só que, por exemplo, essa daqui mesmo, se você levar ela muito ao sol, ela vai ficando verde. Ela precisa de bastante claridade para manter essa coloração linda aqui, ó. Precisa de muita claridade, mas ela não vai conseguir o sol direto vai tipo queimar, ela vai voltando a ficar verde. Tá bom? Esse é o segredinho do cingônio rosa. Muita claridade, mas não sol direto. Esse daqui também, gente, para ele continuar com as folhas variegatas, ele precisa muito de claridade, tá vendo? Gente, outro detalhe, quando sai muitas folhinhas verdes, eu gosto de tirar as folhinhas verdes ó, aqui tem 3 folhinhas verdes, eu vou fazer uma poda nessas folhinhas verdes, pra mim ver se o que segue aqui são as brancas. Se eu deixar muito, pode ser que ela volte a ficar verde, tá? Ó, tem 4 folhas verdes aqui, gente, eu não tinha nem observado. Eu vou estar fazendo a poda dessas folhas verdes e deixando só as variegatas, para ele continuar sendo variegata. Isso é bastante importante, quando vem muito verde, a gente tem que tirar, tá? E aí, voltando lá, você coloca ele num local bem claro, tá? Porque as plantas variegatas precisam de mais claridade do que as plantas totalmente verdes, tipo um lírio desse daqui, ó, tá vendo? Lírio do Amazonas, ele não precisa de tanta claridade. Agora, já uma planta variegata, ela precisa de mais claridade e não suporta o sol pleno, a menos que você aos poucos vai rustificando ela, tá bom? Mas esse daí é uma plantinha de super fácil cultivo que super vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo para vocês, ficam todos com Deus. Tchau, tchau.